Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Bom dia, professor. Sim. Todos estão conseguindo me ouvir? Sim, professor. Sim, professor. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Não estou conseguindo ouvir vocês. Espera aí. Estou sem áudio aqui. Podem. Deixa eu ver qual é o meu problema. O problema é comigo. Vamos ver aqui a saída. Já descobri qual é o problema. Podem falar agora, pessoal. Estão me ouvindo? Eu ainda não continuo escutando vocês. Por algum motivo. Eu sei, mas eu não estou ouvindo. Por algum motivo eu não estou ouvindo. Deixa eu desligar aqui meu fone de ouvido. Pode ser que meu fone está. Bom dia, Adriane Fernanda. Bom dia, João Vitor. Sim, Alto e claro. Conseguem me ouvir bem? Sim, senhor. Sim, tá ótimo. sim. Ótimo. Que bom, gente. E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos à sala de aula hoje, né? Nossa sala virtual. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso layout novo. Viu que eu fiz até contagem regressiva, tudo para ficar bem bonitinho. O cara tá muito youtuber, mano. Muito. Ficou muito bacana, professor. Ficou muito bacana. Legal, legal. Deixa eu dar uns avisos para vocês antes da gente começar, tá? O primeiro aviso mais importante é que a aula vai ser gravada, tá bom? Ela vai ser disponibilizada para vocês no YouTube. Então, eu já estou gravando, já tenho gravando desde um pedacinho de tempo antes da gente entrar. Depois eu vou editar e colocar, porque vai ficar um pouco grande. Esse é o nosso primeiro aviso. O segundo aviso é que eu já disponibilizei para vocês ontem mesmo. Finalmente consegui colocar lá no YouTube a nossa primeira aula, que foi a parte de força elétrica. Eu não falei de campo elétrico naquela aula, porque eu achei melhor fazer assuntos separados. Então, vai ter uma aula de campo. Eu considerei só a revisão a parte de força elétrica. Campo elétrico eu vou considerar como já se fosse um assunto novo, tá bom? Então, já está disponível lá para vocês. Quem não sabe ainda tem lá o canal no YouTube, né, que eu fiz para divulgar os vídeos. Então, estou arrumando uma segunda profissão, apesar de que essa dá muito trabalho. Eu não estou vendo o chat, porque está na minha segunda tela, então eu estou olhando direto para a webcam, não estou vendo vocês falando. Então, depois eu vou olhar com calma. Mas eu vou depois colocar o chat na minha primeira tela e eu vou conseguir ver melhor. Então, a gente tem a nossa aula gravada já disponível para vocês. Na nossa próxima semana, próximo sábado, nós já temos a primeira lista de exercícios para ser entregue, tá bom? Então, já começar a se organizar. Na segunda-feira, já vou deixar material disponível para vocês. Na terça-feira, eu já quero deixar também a nossa segunda aula gravada, tá bom, pessoal? E na parte de avisos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Acho que a gente já pode começar. Eu vou sempre começar às 10h45, que é para dar uns 15 minutinhos para quem chega os atrasados, né? Como sempre. Mesmo na aula virtual, a gente ainda tem gente chegando atrasada. Eu deixei para vocês também essa semana um material de revisão de matemática. Então, eu vou depois já mostrar em tela aqui para vocês. E a única coisa que eu peço é que deixem os microfones desligados e a câmera desligada também. Aí, caso você queira fazer uma pergunta, coloca no chat ou então pede licença e a gente abre o microfone para vocês, tá bom? Deixa eu trocar a tela aqui para vocês verem o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer. Bom, beleza. Deixa eu trocar a tela, que vocês não estão vendo, vocês estão me vendo. Deixa eu apresentar aqui a tela inteira. Pronto. Beleza, pessoal. Eu acredito que vocês agora estão vendo a minha tela, correto? Sim. Ótimo, Correto. ótimo. Então, bem, eu vou deixar, vou fazer aqui
Então, beleza, pessoal. Deixa eu ver como é que tá ficando para vocês aqui. Vai ficar melhor assim? Ou... Vou deixar a minha tela aparecendo para vocês. A minha câmera aparece aí e eu estou apresentando a minha tela para vocês. Então, acho que agora ficou melhor assim. Vou tirar dúvidas também, tá? Se você quiser perguntar, não sei quem foi que perguntou, deixa eu ver aqui. A Ana. Isso. Tem essa tela aqui, eu vou colocar lado para mim, porque aí eu fico olhando e vocês estão vendo a minha apresentação, correto? Vocês estão vendo a tela do PDF? Sim, professor. Beleza. Então tá bom, pessoal. Eu vou ficar aparecendo aí nessa janelinha que tá aqui o meu nome, tá bom? Do lado, e vai ter a apresentação aí para vocês. Assim eu consigo gravar tudo, tá? Então, a primeira coisa que eu deixei para vocês disponível foi esse material de matemática, que é a de revisão, onde ele basicamente fala de notação científica, algumas regras básicas da álgebra, a parte de funções, equações quadráticas, fatoração, equações lineares, tá? Sistemas lineares de equação, e também funções, logaritmo, propriedades, geometria plana, geometria espacial e geometria plana. E por fim, uma trigonometria e por fim, uma revisãozinha de cálculo, né? Eu acredito que esse material deva ter ajudado bastante vocês. Eu espero que todo mundo já tenha, pelo menos, folheado, dado uma olhadinha, ok? Além disso, o nosso livro de referência vai ser o livro do Surrey, o volume 3. Então, eu colocar 3. Eletromagnetismo, tá? Esse livro que a gente vai estar usando. E também a gente tem o Halliday, volume 3. Tá? Essa é a 9ª edição, mas você pode usar a 10ª ou a 8ª, aquela que você tiver, não tem problema. Mas os exercícios eu basicamente vou me basear por esse livro daqui. Tá bom, gente? Pois bem. Vamos para a parte de exercícios, então. Se eu não me engano, acho que é a 35. Antes da gente começar, alguém quer começar a tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa pontual? E aí depois a gente parte para os exercícios. Professor, bom dia. Bom dia. Só sobre as listas, eu gostaria de saber se o senhor teria como disponibilizar de vez na segunda-feira as listas de exercícios ainda hoje, se possível, lógico. Eu vou tentar fazer o possível, mas eu acredito que eu não consigo, porque eu tenho que preparar alguns materiais antes que estão na frente, e aí a lista eu estou querendo deixar para divulgar já na segunda-feira mesmo. Tá bom, obrigado. Nada. Professor, Ana, já tem dúvidas sobre o seu vídeo lá no YouTube, da Forças Elétricas. Certo. E deixa eu só ver aqui o número da questão, porque eu esqueci agora. Tá aberto aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Tá bom. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, pessoal? Esse vídeo em relação à frequência, nós temos que entrar pelo cigarro para validar a frequência do vídeo de quinta-feira, no caso, não é, professor? Isso, essa semana eu não vou contabilizar, mas eu tô achando, eu não achei muito prático essa conferência de frequência, então eu vou fazer de uma outra maneira. Vocês perceberam que na nossa última aula ao vivo, eu apresentei para vocês um formulário de frequência. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar usando esse formulário, mas eu vou colocar ele no cigarro na terça e na quinta, vou deixar ele aberto a terça toda, aí fecho, e depois eu abro ele na quinta. E aí as pessoas vão assinando. Para mim vai ser muito mais prático de contabilizar e para vocês também. Tudo bem? Tudo ótimo. Professor, lá não tem um número específico, mas é das cargas. 3 cargas pontuais. O segundo, o terceiro ou o quarto exemplo que eu resolvo? É o segundo. O segundo? Creio que é o segundo. Sim, que são de 3 cargas pontuais. É assim que inicia. Certo. Porque tem os das alternativas e tem um outro. É o segundo, tá certo, é o segundo. Tá. Então, é o segundo exercício. Eu vou retirar ele. Eu tirei ele do próprio livro do Stuart. Ele é um dos exercícios resolvidos, tá? Então, eu vou pegar ele aqui e a gente pode resolver ele novamente se você teve dificuldade.
Pode ser, pessoal? Todo mundo teve dificuldade nele ou não? Vou fazer uma mágica aqui agora, tá? Pegar. Tá. Eu dou o zoom. Vou já organizar para vocês visualizarem, tá bom? Todos conseguem visualizar bem aí a questão? Não ficou muito legal. Deixa eu ver. Sim, tá dando. Ela que ela ficou pequena. Com o tempo eu vou ficando mais prático, tá, gente? Peço desculpa para vocês aí que ainda estou me acostumando. Beleza. Consegue ler, pessoal? Todo mundo consegue ler? Vamos colocar aqui, tá bom? Sim. Eu vou extrair a figura também, porque a gente precisa da figura. Beleza. Então vamos lá. Bem, o problema, ele fala basicamente o seguinte. Nós temos 3 cargas pontuais que se encontram ao longo do eixo X, como é mostrado na figura abaixo. A carga Q1, ela tem linha branca, beleza. A carga Q1, ela tem uma carga no valor de 15 microcoulombs, enquanto que a carga Q2, ela tem uma carga de 6 microcoulombs. Tudo bem? A distância X, o X é igual a 2 metros. E aí o problema pergunta, ele fala que a força resultante sobre a carga Q3, ela é nula. E aí ele quer saber qual é o valor em que a carga 3, que a carga X, que a carga Q3 se localiza. Então ele está querendo saber qual é essa posição bem aqui, né? Tudo bem? Na verdade, esse aqui não é o X, tá? Foi besteira. A carga Q1 está localizada na posição de 2 metros. Então vamos lá. Ana, qual foi sua dúvida nessa questão? Foi assim, quando o senhor colocou as cargas lá e foi anulando, tipo, a carga 3, o senhor foi cortando, né, os números, sendo que eu não vi, o senhor não mostrou na hora de substituir esses números, entendeu? Tipo, a carga 1, ela tem o valor 15, a carga 2 tem o valor 6, o senhor foi direto. Aí eu nem sei de onde que saiu os novos valores, entendeu? Tá bom, então vamos por etapa. Até o ponto em que eu chego naquela expressão em que a gente tem a seguinte relação assim. Deixa eu pegar aqui a minha cola, tá? Cadê? É o exercício... Tá aqui. Quando eu chego nessa expressão aqui, você conseguiu entender? Basicamente, sim, que eu entendi que a força resultante é zero, então o senhor anulou as cargas 3, porque organizando elas vai dar zero. Aí depois o senhor cortou também as constantes, aí depois o senhor só foi igualando elas. Até essa parte eu consegui entender. Até aqui você conseguiu entender? Quando eu igualo as duas forças? Sim. Beleza. Então a primeira coisa que eu faço lá no vídeo é o seguinte. Eu vou simplificar o que dá. Então as constantes eu corto. A carga Q3 eu corto. Ok? O que sobrou pra gente foi... Vou jogar para cá pro lado, tá? Fica melhor para mim.
que sobrou para a gente, então, foi Q2 sobre x ao quadrado igual a Q1 sobre 2 menos x ao quadrado. Tudo bem? Então, antes de eu substituir as cargas, eu vou organizar melhor. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, esse termo está dividindo, passa multiplicando, e esse passa para cá multiplicando. Então, o que eu vou ter vai ser Q2, que multiplica 2 menos x ao quadrado, igual a Q1, que multiplica x ao quadrado. Vou desenvolver esse quadrado aqui, ó, Q2, que multiplica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes x, 4x. Está conseguindo acompanhar? Sim, mas eu queria saber também, referente à distância, que é o r ao quadrado. Aí, do momento que o senhor vai fazer a distância, o senhor também não especifica como chega nesses 2 menos x ou nesse x ao quadrado, entendeu? Porque essa distância é a distância que a carga Q3 está distante da carga Q2. Qual que é a distância dela? É x. E a carga Q3 está distante da carga Q1, essa distância é 2 menos x. Por isso que em cada um dos lados, onde estava o R, eu coloquei o x para a força que é entre a partícula 2 e a partícula 3, e coloquei 2 menos x para a distância que é entre a partícula 3 e a partícula 1. Compreendeu? Entendi. E aí, continuando. Então, eu desenvolvi aqui o quadrado. E aqui do outro lado vai ser Q1 x quadrado. Bem, aqui você vai ter que distribuir esse Q2 com todos os termos e depois organizar o que tem x quadrado, o que tem só x e o que não tem x. E aí, nesse ponto, se você substituir os valores das cargas e organizar os termos, você vai chegar naquela equação quadrática que eu mostrei para vocês. Que é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar. Que é exatamente 3x² mais 8x menos 8 igual a 0. Tudo bem? Deu para entender o que foi que eu fiz? Sim, é porque o senhor pulou Isso. bastante. O senhor não falou que tinha que fazer essa equação aí, o senhor foi direto para Bhaskara. Aí eu fiquei perdida. Daqui desse ponto, pode ser que na hora que eu editei o vídeo eu acabei cortando, mas depois eu posso ajustar. Aí desse ponto, você vai ter que encontrar o valor de x. Para encontrar o valor de x, você vai ter que usar a fórmula de Bhaskara. Então, as duas possibilidades, a raiz mais e a raiz menos, como é que a gente faz? É menos o b mais ou menos raiz quadrada, né, de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Nessa expressão nossa, a gente vai ver que, olha, quem está fazendo o papel do A é o 3, o papel do B é o 8 e o papel do C é o menos 8. E aí, quando você substituir e verificar as duas raízes, você vai ver que a primeira raiz vai dar 0,775 e a outra raiz vai dar menos 3,44. Só que este resultado aqui para a gente não serve, porque a carga Q3 ela está localizada na posição entre a carga Q1 e Q2. E colocar ela na posição menos 3,44 seria eu colocar essa carga Q3 numa posição do lado de cá. Deu para entender agora? Deu sim, mas a gente não vai trabalhar com os valores de Q1 e Q2, não? Vai sim, você vai substituir o Q2 aqui nesse momento e o Q1 aqui. Quando você substituir, você vai substituir o valor e vai multiplicar com todo mundo. Q2 tem o valor de 6 microcoulombs e Q1 tem o valor de 15 microcoulombs. Então, aqui no lugar de Q2, você vai colocar 6 vezes 10 a menos 6. E do outro lado, você vai colocar 15 vezes 10 a menos 6. Só que ó, esse 10 a menos 6 vai simplificar com esse 10 a menos 6 que tem do outro lado.
Aí o que vai multiplicar é 6 vezes 4, 6 vezes menos 4x e 6 vezes x quadrado. E depois você vai organizar os termos e vai encontrar essa equação do segundo grau. Ok? Ok. Beleza. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Então, vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui. Eu acho que eu fiz besteira. Agora sim. Está gravando. Não estava gravando a minha resolução. Acredita nisso? Eu troquei e estava gravando a minha cara. Não gravou a resolução. Deixa eu... Pronto. Bem, então vamos lá. O primeiro exercício que eu coloquei para vocês aqui, para a gente poder resolver hoje, é o que ele fala o seguinte. O módulo da força elétrica entre dois prótons é de 2,3 vezes 10 a menos 26 newton. E aqui eu quero saber qual é a distância entre eles dois. Bem, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar, né? A gente sabe que nessa situação, ambos, eu tenho um próton, eu tenho outro próton. Entre eles existe uma distância. Eu vou chamar de distância D. Como os dois são cargas positivas, a força de interação entre eles é o que, pessoal? Ela é atrativa ou repulsiva? Podem escrever no chat aí o que vocês acham. Repulsiva, professor. Ótimo. Então, eu posso colocar que a força do próton é para cá e a outra força, tá? Para cá. Tudo bem? Agora, a gente pode usar as informações. Então, vamos lá. Bem, a força eletrostática, ela é igual a constante de Coulomb, o produto das cargas, então eu vou chamar de Q1, vou colocar o módulo Q2, dividido pela distância ao quadrado. Certo? Como nós estamos falando de dois prótons, a carga dele é exatamente igual à carga elementar, que é o E, ou melhor, 1,6 vezes 10 a menos 18 Coulomb. Tá bom? Então, agora, a nossa força eletrostática, ela vai ser a constante. O produto das cargas, essencialmente, vai ficar Q quadrado dividido pela distância ao quadrado. Nós sabemos que a força entre eles é de 2,3 vezes 10 a menos 26. Isso vai ser igual. A constante de Coulomb, ela vale quanto, pessoal? Ela vale 8,976 vezes 10 a nona. Ok? A carga elementar vai estar elevada ao quadrado. Então, vai ser 1,6 vezes 10 a menos 18 ao quadrado. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Agora é aquela hora que a gente precisa da calculadora, né? Porque fazer essas continhas na mão não vai dar certo. Por isso que eu pedi para que todo mundo estivesse com a calculadora. Quem tiver com a sua calculadora na mão, faça essa conta rápida aí e coloca no chat quanto é que deu. Tá bom? É o tempo que eu também estou colocando aqui. Oito vírgula 976 vezes 6. Para mim aqui deu 22,978 vezes 10 a nona vezes 10 elevado a menos 36. 10 a nona é desse termo e 10 a menos 36 é a potência da potência. Conservo a base e multiplico os expoentes. Dividido pela distância ao quadrado. E aqui do outro lado continua sendo o valor
da força que a gente havia encontrado. Tudo bem? Agora, Professor, no vídeo o senhor tinha colocado essa constante 8,9876. Isso influencia alguma coisa? não, é porque aqui eu aproximei, mas eu acabei então anotei o valor errado aqui. 89786. Não, é 8,9876. Então, eu que escrevi errado aqui na minha colinha na parede. 9876. Tá bom. Tudo bem? Sim. E aí você vai resolver essa conta. Quem que você quer encontrar é a distância. Então, essa distância ao quadrado vai ser igual a essa operação que nós fizemos, 8 vezes 10 a menos 25, porque aqui eu vou multiplicação de potências, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 9 mais menos 3. Mais com menos dá menos, 9 menos 36 dá menos 25. Tudo isso dividido por 2,3 vezes 10 a menos 26. E agora a gente faz essa operação. Quanto que vai dar essa conta? Vocês acharam aí? Vezes 10. Acho que eu fiz alguma continha errada. Sim. Então, isso aqui vai dar 8. E a gente vai ter que tirar a raiz quadrada desse número. Tudo bem? Certo, pessoal? Professor, o senhor poderia colocar no início da conta, por favor, só para dar uma acompanhada que eu vou anotar aqui. Começou aqui. Temos 2 prótons, certo? Com cargas positivas. A força separados por uma distância d. A força entre eles é dada por este valor, 2,3 vezes 10 a menos 26. E aí ele quer saber qual é essa distância que separa os dois. Então a gente coloca na força de Coulomb, a lei de Coulomb, e lembra que a carga dos prótons é a própria carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 18. Positivo porque são prótons. Substituímos os valores, eu coloco no lugar da força elétrica o valor que o enunciado me dá, coloco no lugar da constante o valor dela e coloco no lugar das cargas o valor dela. Organizo, faço as operações matemáticas que preciso fazer. Aqui eu elevo a potência ao quadrado, depois realizo a multiplicação. Em seguida, eu vou isolar o termo que eu estou procurando, que é a distância. Ao fazer isso, a distância que está dividindo passa multiplicando e este número que está multiplicando vai passar dividindo. Faço a divisão, encontro este resultado e, por fim, extraio a raiz quadrada dele. Deu para compreender? Ana? Sim, eu estava só acompanhando a parte da distância ao quadrado que o senhor trocou, aí depois ficou distância ao quadrado e o número. Aí eu não entendi, porque o número não veio junto aqui. Esse vai passar e esse daqui volta para o denominador. Agora sim entendi. Beleza. Alguma pergunta, pessoal? Coloquem aí no chat se tiverem alguma dúvida. Podemos continuar? Ótimo, beleza. Então, vou colocar aqui mais um exercício que eu separei para vocês. Deixa eu só localizar aqui, que eu sempre deixo.
Beleza. Aqui. Essa é uma questão mais conceitual, para que a gente pudesse trabalhar a ideia da carga, da lei de Coulomb, tá bom? Então, olha, duas cargas pontuais se atraem com a força elétrica de módulo F. Se a carga em uma das partículas é reduzida em 1/3 de seu valor original e a distância entre as partículas é dobrada, qual é o módulo da força entre eles? Observem que essa é uma questão que não envolve muitos números, não envolve cálculo direto da força. Ele apenas está te perguntando o que acontece com o módulo da força quando a gente dobra, reduz em 1/3 a carga e dobra a distância entre elas. Então, a gente nem precisa desenhar o diagrama, basta a gente escrever o módulo da força. Então, o módulo da força elétrica, nós sabemos que é constante, produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que a gente está trabalhando com módulo, ok? Então, eu vou fazer agora com uma outra cor para a gente diferenciar a situação. Então, na nova situação, eu estou fazendo na cor azul, a nova força elétrica ela vai ser calculada da seguinte maneira. Cada uma das cargas teve o seu valor reduzido em 1/3. Quer dizer que o Q1 agora vai ser Q1 dividido por 3. E o Q2 também vai ser Q2 dividido por 3. Já a distância ela foi dobrada. Isso quer dizer que no lugar de R, ele vai ficar 2R. Todos compreenderam o que foi que eu fiz aqui, pessoal? Coloca aí se você entendeu ou não. Beleza? Professor, pode repetir de novo seu formato de áudio aqui? Posso sim. Vamos lá. O que está em vermelho é o nosso problema inicial. É o módulo da força elétrica entre duas cargas, separadas por uma distância qualquer. No enunciado, eles nos informam que se a carga em uma das partículas, então aqui eu cometi um engano, só uma das partículas é que teve a sua carga reduzida. Então aqui continua sendo Q2. Então ele fala, se a carga em uma das partículas é reduzida em 1/3 do seu valor original e a distância entre as partículas é dobrada, qual o módulo da resultante da força elétrica entre eles? Então, o que está em vermelho é antes e o que está em azul é o depois. Então, em azul, eu estou calculando a força elétrica para quando uma das cargas tem a sua carga reduzida em 1/3 e a distância dobrada. Então, agora a gente vai organizar. Então, a gente vai colocar a constante. Bem, o módulo de um número positivo continua sendo um número positivo. Então, eu vou tirar aqui, ó, 1/3. Então, multiplica 1/3, que multiplica o Q1, que multiplica o Q2. Todo mundo está multiplicando. E isso vai ser dividido por quanto? 2 ao quadrado é 4. E R ao quadrado continua sendo R ao quadrado. Agora, eu vou comparar esse resultado com este resultado. E aí eu vou voltar a usar a caneta vermelha para eu identificar o que eu tinha antes. Então, a nova força elétrica ela vai ser igual a 1/3 dividido por 1/4 e multiplica. Bem, aqui vai ficar desse jeito. Vou abrir um parênteses. Então, vai ficar K, produto do Q1, produto do Q2, dividido por R2. Todo mundo conseguiu entender por que a conta ficou desse jeito? Vão colocando aí no chat se entenderam ou não, por favor. Professor, Oi? como a gente teria uma dedução para saber que começaria com a fórmula normal e depois ia ter que ir diminuindo ela? Porque o próprio exercício está te falando isso. Ele está te dizendo que duas cargas pontuais se atraem com a força elétrica de módulo F. Então, se eu quisesse saber a força entre elas, eu obrigatoriamente teria que usar essa equação, correto? Correto. Não existe
outra maneira de calcular a força elétrica entre duas partículas que não seja através da lei de Coulomb. Agora, a partir dessa informação, ele nos diz que uma das cargas teve o seu valor reduzido em 1/3. Eu escolhi a carga Q1. Quer dizer que antes era Q1, agora ficou Q1 sobre 3. A carga Q2 continuou sendo a mesma carga Q2. E a distância entre elas eu dobrei. Então é como se eu tivesse assim, ó, inicialmente eu tenho Q1, Q2 e a distância entre elas, R. Agora, a nova situação, como que é? É uma carga menor, é um Q1 sobre 3, continua sendo a mesma carga Q2, agora a distância entre elas vai ser de quanto? De 2R. Deu para entender o problema? Entendi. E agora eu vou calcular para essa nova situação. Então, para esta nova situação, nós vamos calcular a força elétrica novamente. E como é que a gente calcula a força elétrica? De novo, constante de Coulomb, produto das cargas e a distância ao quadrado. E aí eu vou só organizar os termos. E aí eu estou encontrando que esse número 1/3, ele surgiu dessa carga que teve reduzida. Já vou te responder, Ives. E aqui embaixo, esse 4 veio daqui, ó, quando eu elevei esse 2 ao quadrado. Tudo bem? Agora eu posso ver o seguinte. O que está em vermelho é exatamente a minha carga que eu tinha antes. E aí eu vejo que a nova força elétrica, ela vai ser exatamente igual, divisão de fração. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E aí eu vou encontrar que é 1 sobre 12. Ou seja, a nova força elétrica é 12 vezes menor, né? É reduzida em 12 vezes a sua intensidade quando comparada com a força elétrica, antes de diminuirmos a carga. Tudo bem? Deu para entender? Ótimo. Ives, o conceito de carga pontual é só para você trabalhar com ela, assim como nós fazíamos em Física 1. Lembra que em Física 1 a gente não ficava desenhando se era um carro, se era uma pessoa, se era um avião. A gente considerava como sendo uma carga pontual, uma massa pontual. É a mesma ideia. É quando você não está preocupado com as dimensões do objeto que você está estudando. Tá bom? Quando é que a gente leva em consideração? Quando a gente for estudar campo elétrico de distribuição de cargas contínuas. Aí a forma em que esse objeto é carregado, se é uma esfera, se é uma barra, se é um cilindro, se é um anel, isso vai influenciar na conta. Agora, tanto faz se eu estou falando de um ponto ou uma esfera. Tudo bem? Eu vou considerar que em ambos os casos a força ocorre como se fosse uma carga pontual ou uma massa pontual, que nem lá em Física 1. Deu para lembrar? Beleza. Podem perguntar mais aí, gente. Eu separei mais um exercício para a gente, e esse aqui é legal porque ele envolve 3 cargas. Então aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente pode organizar, tá bom? Então vamos lá. 3 partículas carregadas estão localizadas nos cantos de um triângulo equilátero. Se o triângulo é equilátero, quer dizer que todos têm exatamente o mesmo lado. Então aqui é 0,5, aqui é 0,5 também. E num triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais. 60 graus, 60 graus. Eu diminuí aqui a pontinha, ficou ruim. Tudo bem? Minha letra tá horrível, né, gente? Já sei. Eu tenho que aprender a digitar escrever nesse negócio. Mas vai melhorando, tá? Com o passar do semestre, com certeza vai melhorando. Então, vamos para aqui, vamos pegar a preta. Então, agora, a gente pode
verificar o que acontece. Vamos ler o enunciado, né? 3 partículas carregadas estão localizadas nos cantos de um triângulo equilátero, como mostra nessa figura. Calcule a força elétrica total da carga de 7 microcoulombs. Então, ele quer saber qual é o valor da força nesse cara bem aqui. Esse objeto bem aqui. Tudo bem? Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós vamos precisar desenhar as forças que agem sobre ele. Então, vamos observar. A carga de 7 microcoulombs ela é positiva. A carga de 2 microcoulombs, positiva. A força de interação entre elas é repulsiva ou é atrativa? Coloca aí, o que vocês acham? Enquanto isso, deixa eu pegar aqui uma régua. Vão escrevendo aí. Ela é repulsiva ou é atrativa, pessoal? Estou vendo o chat. Aqui tá. Pronto, repulsiva. Beleza. Então vamos desenhar. Então a gente já sabe que essa partícula ela sente uma força repulsiva e essa daqui sente uma força repulsiva. Beleza? Aqui. Então vamos dar nomes. Vamos chamar essa de 1, essa de 2 e essa de 3. Então essa força aqui é a nossa força 1, 3. É a força que a partícula 1 faz sobre a partícula 3. Agora vamos ver a outra força. A outra força é entre a carga 2 e a carga 3. A carga 2 é negativa e a carga 3 positiva. A força entre elas agora é repulsiva ou atrativa? Ela é atrativa. Então a gente tem esse daqui. Beleza. Então a gente já sabe quais são as forças que agem sobre essa partícula. Então aqui é a nossa força 2, 3. E agora a gente pode fazer finalmente a soma vetorial das duas. Então a força resultante na partícula 3, ela vai ser quem? A força resultante. Aqui é uma soma vetorial, né? Vai ser a soma da força de 1 com 3 com a força de 2 com 3. Tudo bem, gente? E agora a gente vai ter que voltar lá para a física 1 e lembrar a fazer a decomposição de forças, porque a gente tem eixo X e eixo Y. Correto? Então, basicamente, as duas forças vão ter duas componentes. Então, a gente vai ter uma no eixo X e outra no eixo Y. Então, se eu traçar uma reta, hoje está devagar, né? Se eu traçar uma reta, este ângulo é de 60 graus e este ângulo também é de 60 graus. Então, agora a gente pode decompor as duas forças, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tudo bem? Então, no eixo X, essa cor não ficou legal. No eixo X, a resultante do eixo X, ela vai ser a componente X da primeira força mais a componente X da segunda força. E por que eu sei que é mais? Porque elas estão na mesma direção e mesmo sentido. Já no eixo Y, a resultante do eixo Y vai ser a força 1, 3Y menos a força 2, 3Y. Todo mundo conseguiu entender por que é esses dois? Por que ficou desse jeito? Sim, pessoal? Ótimo.
Então, agora, deixa eu dar um aqui. Beleza. Então, vamos escrever cada uma das componentes. Bem, quem vai ser a nossa componente 13x? Ela vai ser o módulo da força 13 vezes quem? Olha, o lado na direção x está com o ângulo. Então, com certeza, vai ser cosseno de 60. Então, aqui vai ficar F13 cosseno de 60 graus. E a componente y dele? A componente y dele vai ser F13 cosseno de 60 graus. Já a componente 3x vai ser quem? Vai ser a F23 também cosseno de 60 e a F23y vai ser a F23 seno de 60. Todos entenderam por que a gente fez essa decomposição? Ou ficou alguma dúvida? Pessoal, conseguiram acompanhar? Só vão colocando um joinha aí, ou um sim, só para me poder saber, senão eu vou ficar meio perdido aqui, viu? Ah, beleza. Então agora a gente vai ter que calcular quem? Falta a gente determinar quem, né? Falta nós encontrarmos os módulos da força 2 e 3 e 1 e 3. Então, vou escrever de vermelho para que a gente possa lembrar. O módulo da força 1 e 3, ele vai ser K, Q1, Q3, o módulo, né? Sobre a distância entre elas ao quadrado. Mas quanto é a distância entre as duas cargas? A gente viu lá no enunciado. Bem, vou deixar aqui a distância ao quadrado. Substituindo os valores, a gente vai ter a constante, que é 8,9876 vezes 10 a 9, e multiplica o produto das cargas. A carga Q1 ela tem valor de 2 microcoulombs. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 6, e multiplica a carga Q3, que tem o valor de 7 vezes 10 a menos 6 microcoulombs. E tudo isso vai estar dividido por quanto? Por 0,5 ao quadrado. Esse meu 5 ficou feio, né? Deixa eu arrumar ele aqui. E agora é só você fazer a continha que você vai achar o valor do F13. Aí eu deixo para vocês tentarem resolver, tá bom? Já é mais de meio caminho andado. E o módulo da força 2,3? Bem, o módulo da força 2,3 vai ser do mesmo jeito. Vai ser K, produto das cargas, só que aqui vai entrar o Q2 e Q3, dividido pela distância ao quadrado. E aí, novamente, 8,9876 vezes 10 a 9, e multiplica o produto das cargas. Aí aqui você pode ser induzido a cometer um erro, que é achar o seguinte: ah, professor, a carga aqui é negativa, então eu vou colocar aqui negativo. Não. Por quê? Porque você já considerou o sinal de menos quando você fez a decomposição. Observem que aqui já está embutido o sinal de menos, e a gente já falou que a força ela é atrativa. E lembra que na expressão do módulo, o que entra é o módulo da carga. Então, não importa se o número que está aqui dentro é positivo ou negativo. O módulo sempre vai ser um número positivo, tá bom? Então, aqui vai ficar 4 vezes 10 a menos 6 microcoulomb vezes 7 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por quanto? Também por 0,5 ao quadrado. E aí vocês vão resolver essas duas continhas, vão achar os valores de F13 e F23 e substituir aonde? Substituir nessas quatro expressões. E por fim, vocês voltam com esses resultados, substituindo aqui dentro, e encontrarão cada uma das componentes. Tudo bem, gente? Deu para entender?
Essa parte da conta eu vou deixar com vocês, tá? Mas eu vou colocar aqui o resultado para que vocês não fiquem perdidos, tá? Nesse caso, deixa eu só achar aqui. Esse é o 9, né? Beleza. Então, a resposta que vocês vão encontrar, essa força resultante, ela terá um módulo de 0,872 newtons, tá? Esse é o módulo dela. E aqui vocês vão encontrar as componentes, só substituir. Lembrando que o módulo da força resultante, como é que a gente calcula? É a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, tá? Fx e Fy. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Beleza. E assim a gente chega ao final da nossa primeira aula de exercício. A gente conseguiu resolver 4 exercíciozinhos de força elétrica. No material que eu disponibilizei para vocês. Eu acabei de colocar no chat a nossa frequência, tá bom? Então eu peço para que todos vocês aí acessem o formulário e assinem a frequência. É só você colocar. Eu já vou colocar, Francisco, só um minutinho. Eu vou colocar. Coloquem nome, matrícula e e-mail, tá bom? Vai ser a forma de ficou muito mais fácil para eu controlar a frequência assim, e eu vou começar a utilizar nas nossas aulas. Então, toda terça e quinta-feira eu vou abrir esse formulário para vocês irem lá e registrar a frequência, tá bom? Francisco, vamos lá. Quer que eu mostre toda a questão? Deixa eu dar um zoom out aqui. Dá para ver melhor assim? Então, vamos lá, né? A gente quer achar a força resultante. Nós vimos que essa carga, a interação entre a carga 1 e a carga 3, ela é do tipo repulsiva, e a interação entre a carga 2 e a carga 3, ela é atrativa. Fizemos a decomposição das forças e vimos que a força resultante vai ser a soma vetorial dessas duas, e cada uma dessas forças tem componentes no eixo X e no eixo Y. Separamos em cada um dos eixos, identificamos as componentes em cada um destes eixos. Então, aqui a gente tem as componentes da força F13 e as componentes da força F23. Com essas expressões, precisamos calcular os módulos da força, o F13 e o F23. Fizemos aqui nessa parte de vermelho. Encontrando esses resultados, qual vai ser o passo a passo? Você vai pegar estes resultados, substituir aqui dentro. Depois de encontrar esses resultados, você volta para cá e finalmente você vem para esse pedaço. E aí, quando você fizer esse caminho de volta, você vai encontrar que a força resultante tem esse valor. Tudo bem? Ótimo, beleza, pessoal. Essa tela que eu estou mostrando para vocês, eu vou disponibilizar também, tá? Eu vou dar um jeito de imprimir ela, porque parece que eu consigo imprimir ela e gerar uma imagem. Então, eu consigo mandar para vocês esse quadro que a gente resolveu as questões, que é melhor ainda. Então, de novo, peço para que todo mundo assine a frequência, tá bom? E agora eu volto a aparecer para vocês aí. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Tá? E ativar a minha câmera. Pronto, agora vocês estão me vendo. Eu acho que vocês estão me vendo. Estão me vendo aí? Beleza. Então pronto, agora vocês estão me vendo. Então, de novo, agradeço a participação de todo mundo. Essa semana a gente começa a falar de campo elétrico, tá bom? Muito profissional de live, Silmar, obrigado. Eu estou organizando. Assistam lá o vídeo, caso tenha ficado dúvida, faça como a Ana,
coloca lá no comentário, manda para mim no e-mail. Vocês têm até amanhã para poder marcar a aula de atendimento extra classe, então não deixe para marcar em cima da hora, tá bom, gente? Vamos tentar marcar com antecedência para que eu possa me organizar. E no mais é isso. Um bom final de semana para todos vocês e a gente se encontra aí no outro sábado, tá? Segunda-feira, material. Na terça-feira vai ter aula de videoaula nova e na quinta eu vou colocar um vídeo ou dois, aí já vai ser para terça ou quinta. Tá bom, gente? Então fiquem bem aí, qualquer coisa podem abrir o microfone para tirar dúvida ou perguntar. Um abraço para vocês e bom sábado.